Alguém deixou o cofre aberto. Claire sussurrou, a voz mal audível, congelada na porta do escritório. A mansão dos Ashworth estava silenciosa naquela manhã, ainda envolta no sussurro suave da alvorada. A luz pálida do sol filtrava-se pelas janelas altas, projetando sombras longas sobre o mármore reluzente do chão. Um enorme lustre de cristal pendia do teto, cintilando discretamente, enquanto o tic-tac constante de um antigo relógio de pedestal ecoava pela casa como um lembrete de que o tempo nunca para. Tudo estava imóvel, exceto o cofre. O cofre estava escancarado. No fundo da sala, o aço brilhante da porta aberta revelava feixes de notas de US$ 100 empilhadas com perfeição, ao lado de estojos de veludo contendo diamantes, pulseiras de ouro e documentos jurídicos selados. Parecia tudo proposital. Como um palco montado para testar o limite da tentação humana. Escondido nas sombras do corredor, observando silenciosamente, estava Alexander Ashworth. Ou melhor, Tom Ashworth, como poucos o conheciam. Aos 33 anos, ele já era uma lenda impiedoso nos negócios, isolado na vida. Seu nome era sinônimo de controle, riqueza, estrutura. Amor o traiu. Amigos o usaram. E aqueles que prometeram lealdade roubaram-lhe pelas costas. Agora, Alexander confiava em uma única coisa: observação. E o que ele visse naquela manhã mudaria tudo. Ela chegou pontualmente. Claire Williams, 27 anos, entrou no escritório às 8h42 da manhã. Magra, cabelo preso num coque baixo, uniforme cinza com detalhes brancos, passos silenciosos e contidos. Trabalhara ali por apenas 2 meses. Nunca pediu nada. Nunca exagerou. Nunca olhou Alexander nos olhos por mais do que o necessário. Mas algo nela persistia na mente dele. Uma tristeza silenciosa. Um peso invisível que ela carregava com tanta dignidade. Ele precisava saber. Aquilo era real. Claire entrou com um pano na mão, mas parou abruptamente ao ver o cofre aberto. Seu corpo enrijeceu. Prendeu a respiração. Os olhos correram para o corredor. Ninguém. Alexander sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou devagar. Olhou o interior do cofre. Mas não com ganância. Com confusão. A mão apertou levemente o pano de limpeza. E então, sem dizer uma palavra, ela caminhou até o cofre. Mas não para tocar no dinheiro. Ela apenas limpou cuidadosamente a borda da porta, como se aquilo fosse algo sagrado. Suave. Sem pressa. Sem perturbar o conteúdo. Alexander assistia a cada movimento, sem piscar. Mas então, algo aconteceu. Algo que ele não esperava. Claire enfiou a mão no bolso do avental e retirou uma pequena fotografia dobrada. Ela olhou fixamente para a imagem. O rosto suavizou. Uma dor silenciosa apareceu por trás do olhar, depois desapareceu. Ela olhou ao redor. Certificou-se de que estava sozinha. E então, colocou a foto ao lado do dinheiro, bem na beirada do cofre. Sussurrou algo. Alexander se inclinou, tentando ouvir. Mas a voz dela era apenas um sopro. Depois, ela pegou a foto novamente, beijou-a com carinho, e a guardou de volta no bolso. Fechou a porta do cofre, sem hesitação, sem sequer olhar para trás. E seguiu limpando a estante, a escrivaninha, a poltrona perto da lareira, como se nada tivesse acontecido. Alexander ficou ali, escondido nas sombras, em choque. Esperava medo. Ou ao menos curiosidade. Mas o que viu foi algo infinitamente mais poderoso. Respeito, graça, uma honra silenciosa que nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar. Longos minutos se passaram depois que ela saiu. E Alexander continuava parado ali, olhando para o cofre agora fechado. Até que caminhou até o centro da sala e o abriu novamente. O dinheiro estava intacto. As joias, no lugar. Mas sua mente não conseguia parar de pensar naquela foto, naquele sussurro, na forma como Claire tratou o conteúdo do cofre não como um prêmio, mas como algo indigno da sua atenção. Não era mais sobre o teste, era sobre ela. Alexander sentou-se na poltrona de couro atrás da mesa. Soltou a gravata. Olhou para as próprias mãos. Mãos que agora eram impérios, que selaram contratos, que romperam alianças. Mas naquela manhã, ele havia presenciado algo que abalou suas certezas mais profundas. Viu alguém escolher a honra, quando a oportunidade dizia o contrário. E aquilo o transformou por dentro. À noite, sozinho no escritório, com o monitor iluminando seu rosto marcado, ele sentia um silêncio diferente. Um silêncio que ecoava com perguntas. Clicou o mouse. Abriu as imagens da câmera de segurança. Ninguém além dele sabia da existência daquela câmera, escondida no entalhe da estante. Instalada anos antes. Outro nível de controle. De segurança. O vídeo começou. Claire entrou em cena. Postura impecável.
Precisão cirúrgica. E então, ela viu o cofre. Alexander se inclinou, atento. Reassistir aquela cena em câmera lenta revelou ainda mais. Pausou o vídeo quando ela deixou a foto ali, sobre o cofre. Deu zoom. A imagem era embaçada, mas suficiente para distinguir três figuras: Claire, mais jovem, ajoelhada ao lado de duas meninas gêmeas, sorridentes, de uns 6 ou 7 anos. Atrás delas, apoiada em almofadas, uma mulher idosa com um lenço na cabeça. Seu sorriso era cansado, frágil. Alexander ficou paralisado. O que havia por trás daquela imagem? Ele pegou o telefone e ligou para seu investigador mais discreto. Descubra tudo sobre Claire Williams. Agora a ponto lhe deu apenas um nome. Claire Williams. Sem exposição pública, disse. Só quero saber quem ela é. O relatório chegou em menos de 2 dias. Claire Elizabeth Williams, ex-professora do ensino fundamental, viúva aos 25 anos. Seu marido, Daniel, morreu em um acidente de construção, deixando-a sozinha com filhas gêmeas, Lily e Grace. Pouco depois, sua mãe, Eleanor, foi diagnosticada com linfoma em estágio 4. Foi então que Claire deixou a sala de aula e começou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse, limpando casas, servindo em restaurantes, repondo prateleiras em turnos noturnos de supermercados. Sem ficha criminal, sem processos, sem dívidas, apenas sobrevivência. Alexander leu o relatório 3 vezes. Cada linha parecia pesar mais que a anterior. Pensou em como ela caminhava pela casa dele, silenciosa, invisível, mas meticulosa. Nunca se demorava onde não era chamada. Nunca o interrompia. Nunca o encarava por mais tempo do que o necessário. Mas agora, sabendo o que ela carregava, cada olhar parecia mais profundo. Cada silêncio, mais sagrado. Lembrou-se de um dia, passando pela cozinha, em que viu Claire enfiando uma linha numa agulha com dedos precisos. Ele havia parado, curioso. Ela costurava discretamente a manga rasgada da jaqueta do cozinheiro. Lembrou-se também do dia em que um de seus relógios caríssimos caiu no jardim. Choveu naquela noite. Na manhã seguinte, o relógio estava lá, limpo, intacto, colocado com cuidado sobre a cômoda, sem bilhete, sem reivindicação de crédito. Ela nunca mencionou. E agora, ele entendia o porquê. Ela estava afundando, mas nunca implorando. Estava cansada, mas ainda assim, cheia de dignidade. Naquela noite, Alexander ficou diante da enorme janela de seu escritório. As luzes da cidade se espalhavam como constelações no horizonte. Mas sua mente não estava nos negócios, nem nos lucros. Estava nela. Numa mulher que nunca pediu ajuda, mas que deixou uma foto ao lado de milhões, como se aquilo fosse mais valioso que qualquer joia. Ele não sentia pena dela. Ele a admirava. E pela primeira vez em muitos anos, algo se moveu dentro de Alexander Ashworth. Algo que assustava e ao mesmo tempo puxava para mais perto. A chuva batia suavemente nas janelas arqueadas da mansão Ashworth. Era uma tarde fria e cinzenta, daquelas que fazem o tempo parecer mais lento. O trovão ecoava ao longe, e o perfume da terra molhada misturava-se ao leve aroma de lavanda do jardim. Alexander estava sozinho na biblioteca. O fogo crepitava abaixo na lareira. Ele havia tomado sua decisão pela manhã, mas agora hesitava. Girava o copo de uísque intacto na mão, o maxilar tenso. Então, veio a batida leve na porta. Demorou alguns segundos para responder. Quando falou, sua voz saiu baixa. Pode entrar. Claire entrou. Os cabelos um pouco úmidos pela chuva. O uniforme impecável. Olhou para ele com uma expressão tranquila. Não era medo, nem submissão. Era apenas preparo. Eu pedi que viesse, começou Alexander, levantando-se. Porque é algo que preciso dizer. Ela não respondeu. Ele foi até a janela, observando a água escorrer pelos vidros como lágrimas lentas. Aquela manhã no escritório, o cofre não foi acidente. O rosto de Claire não se alterou, mas suas mãos se entrelaçaram, com mais firmeza. Eu deixei o cofre aberto de propósito. Queria ver o que você faria. O som da chuva e do velho relógio preencheram o silêncio. Claire abaixou os olhos, fixando-os no tapete. Eu precisava saber se podia confiar em você, ele continuou. Já fui traído muitas vezes por pessoas que me cumprimentavam todos os dias com um sorriso. Ela permaneceu em silêncio por um instante. Mas quando falou, sua voz era firme. Eu não sabia que ser decente agora exige passar por testes. As palavras atingiram Alexander como um soco. Ela o encarava agora, sem desviar. Você não me conhece, mas eu não sou seu passado. Ele respirou fundo, sentou-se lentamente e colocou o copo na mesa ao lado. Minha ex-esposa me deixou depois de 5 anos.
Levou uma fortuna e metade da minha sanidade. Meu assistente mais confiável desviou o dinheiro da empresa por mais de um ano. Eu não vi isso chegando. Confiei nos dois. Sua voz falhou levemente. Depois disso, parei de acreditar que confiança fosse algo seguro. O rosto de Claire suavizou. Não era pena. Era compreensão. Eu não quis te punir pelo que os outros fizeram. Eu só não sabia mais como me proteger, disse ele, baixinho. O silêncio voltou. Mas desta vez era diferente. Como se algo estivesse sendo reconstruído no ar. Lá fora, o vento balançava as árvores, como se sussurrasse verdades há muito escondidas. Claire deu um passo à frente. Não muito perto, mas o suficiente para ser sentida. Eu nunca pedi sua confiança, disse. Só fiz o meu trabalho. E faria da mesma forma, mesmo se ninguém estivesse olhando. Alexander a observou. De verdade. O rosto pálido, mas sereno. Os cabelos loiros colados à face. Os olhos cheios de histórias, perdas. Mas também de algo raro graça. Ele assentiu, quase imperceptivelmente. Acho que é isso que me assustou. Esse tipo de integridade é tão raro que se torna ameaçador. Claire inclinou levemente a cabeça. Não chegou a sorrir. Mas quase. Talvez, em vez de testar as pessoas, você devesse começar a acreditar nelas. Ela se virou para sair, mas parou na porta. E talvez, Sr. Ashworth, pare de ter tanto medo de ser humano. Mais tarde naquela noite, Alexander voltou de uma reunião rápida. Molhado da chuva, o casaco pingava no mármore frio do hall. Foi quando viu algo que o fez parar. Sobre a ilha da cozinha havia uma toalha dobrada. Ao lado, uma caneca fumegante de chá de gengibre. E um bilhete simples, em uma letra limpa. Beba enquanto está quente. Se quise antes que pegue um resfriado. Alexander ficou olhando aquilo por longos segundos. Ninguém fazia esse tipo de coisa por ele há anos. Nem sua ex-esposa, nem sua equipe. Ninguém. Pegou a caneca, levou aos lábios. E, pela primeira vez em muito tempo, o calor não aqueceu apenas a garganta. Atingiu o coração. Na manhã de quinta-feira, um envelope deslizou discretamente por debaixo da porta da casa de Claire, como um sussurro silencioso. Era de cor creme, espesso, sem remetente. Apenas o seu nome, escrito à mão. Uma caligrafia que ela reconheceu na hora. Firme. Precisa. Alexander Ashworth. Ela parou. O coração batia forte no peito. Tinha acabado de alimentar as gêmeas e preparava a medicação da mãe. Era uma manhã comum. Até aquele envelope. Com dedos cuidadosos, ela o abriu. Lá dentro, não havia dinheiro. Não havia pedido de desculpas. Nenhuma carta formal. Havia 3 folhas de papel. A primeira, uma carta da St. Gregory's Academy, uma escola particular prestigiada da cidade. Confirmava 2 bolsas integrais para a Sophia Williams. Mensalidades, uniformes, alimentação e atividades extracurriculares cobertos pelos próximos 10 anos. A segunda, um documento médico. Autorizava a transferência de sua mãe, Elaine, de uma clínica pública subfinanciada para um dos melhores centros privados de tratamento de câncer. Os papéis já estavam prontos, assinados. Faltava apenas o consentimento final de Claire. A terceira era apenas um bilhete. Uma única frase. Isso não é caridade. É uma dívida que tenho com alguém bom. Claire leu e releu. Seus dedos tremiam. Ela deixou os papéis sobre a mesa e caiu lentamente na cadeira mais próxima. As lágrimas vieram antes que pudesse impedi-las. Não pelas bolsas, nem pela clínica, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém viu sua luta. E respondeu sem pena, sem exigir nada em troca. Com respeito. Sim, ele atestou. Julgou-a. Mas também a viu. E agiu, não para salvar, mas para reconhecer. Ninguém jamais tinha feito isso. Ninguém havia estendido a mão sem fazê-la se sentir pequena. E agora ali estava, um gesto silencioso dizendo: eu vejo você. A voz de sua mãe ecoou suavemente do quarto ao lado. Claire enxugou o rosto, se levantou e foi ajudar, como sempre. Mas as lágrimas, essas não pararam. Não eram mais de dor. Eram de alívio. Mais tarde naquele dia, Claire ligou para o número do documento de transferência. A mulher do outro lado da linha era gentil, calorosa. Sim, senhorita Williams, disse ela. O Sr. Ashworth pediu que estivéssemos prontos. Sua mãe pode ser transferida já amanhã. Claire desligou o telefone. Ficou em silêncio. Por um longo tempo, apenas segurou o envelope no colo. Pensou na biblioteca. Na forma como ele olhou, não como funcionária,
mas como pessoa. Na voz dele trêmula ao falar de traição e solidão. No chá deixado na cozinha. Na confiança, ainda tímida, mas real, que começava a florescer. Naquela noite, Claire ficou em pé, ao lado das camas das filhas adormecidas. Alisou um fio solto da testa de Ava. Na cozinha, ainda sobre a mesa, o papel da bolsa escolar refletia a luz da janela. Ela sonhara com esse momento tantas vezes. Ajuda chegando. Um milagre. Mas nunca imaginou assim. Tão quieto. Tão delicado. Tão cheio de graça. E mesmo assim, uma dúvida sussurrava em seu coração. Por quê? Porque um homem como Alexander Estorff faria isso. Mas então, ela lembrou dos olhos dele, do passado que ele carregava, dos muros que construiu, do silêncio em que viveu, e de como, pouco a pouco, ele a deixou entrar. Na manhã seguinte, Claire entrou na mansão Estorff às 7:02. Como sempre. Postura reta. Uniforme impecável. Mas no olhar, algo novo. Resolução. Ela não mencionou o envelope. E ele também não. Mas ao passar por ele no corredor a caminho da cozinha, ela parou por um breve instante. Obrigada por me enxergar, disse. Alexander assentiu, a voz baixa. Já era hora. E naquele instante, algo mudou. Não foi barulhento, nem dramático, mas foi verdadeiro. Eles não eram mais apenas patrão e empregada. Eram duas almas que haviam enfrentado perdas, conheciam o peso do silêncio e, de alguma forma, haviam começado a se compreender. Sem fanfarra, sem máscaras. Apenas duas vidas se encontrando no meio do caminho. O escritório no quinto andar da Estorff Enterprises era diferente dos demais. Nada de mármore. Nada de equipamentos de última geração. Nada de assistentes de terno impecável. Em vez disso, desenhos de crianças nas paredes. Pilhas de arquivos com nomes e datas. Prateleiras com livros sobre traumas infantis, educação e projetos sociais. Esse era o novo departamento que Alexander vinha construindo há meses. A Fundação Estorff, um projeto que sempre esteve no coração dele, mas que só agora ganhava forma. Por causa dela. Claire. Ele a chamou numa tarde chuvosa. Ela entrou devagar, enxugando as mãos no avental que ainda usava. É seu, se quiser, disse ele, indicando a mesa. Quero ampliar nosso alcance. Ajudar mães solteiras. Manter crianças na escola. Oferecer moradia. Apoio psicológico. Mas preciso de alguém que entenda o que isso realmente significa. Alguém que viveu na pele. Os olhos de Claire se arregalaram. Alexander assentiu. Você não é apenas boa. Você é capaz. Você viu os dois lados da luta. E ainda assim, permanece de pé. Claire entrou, devagar. Passou os dedos pela borda da mesa. Você confia em mim com tudo isso? Ele olhou firme. Eu já confio. E assim, começaram a trabalhar lado a lado. No início, tudo era formal. E-mails curtos. Reuniões rápidas. Almoços silenciosos. Mas com o tempo, surgiu um ritmo natural. Ideias compartilhadas com café. Propostas revisadas até o anoitecer. Silêncios que diziam mais do que palavras. As conversas se tornaram pessoais. Claire falava das filhas. Como Ava amava pintar. Como Sophie sonhava em ser enfermeira. Falava das histórias antes de dormir. Das perguntas curiosas. Dos medos e sonhos. Alexander ouvia e também se abria. Falava de como o sucesso fora sua armadura contra o vazio deixado pelas traições. E de como aprendeu que solidão não é sinônimo de segurança. Uma tarde, um toque, um silêncio. E tudo mudou. Numa tarde tranquila, enquanto revisavam os detalhes logísticos de um novo programa de mentoria, Claire ergueu os olhos da planilha e murmurou com ternura. Todas as manhãs, digo às minhas filhas a mesma coisa. Nós fazemos o que é certo. Não por recompensas, nem por aplausos, mas porque é quem somos. Alexander permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, com um gesto suave, tocou seu ombro. Foi breve, respeitoso, mas o olhar dele carregava algo profundo. Admiração, respeito e algo mais. Algo que começava a florescer, silencioso e inesperado. Semanas depois, ele dirigiu o carro que levou Claire e as filhas até o novo centro de tratamento de sua mãe. Um gesto simples, mas que significava tudo. As gêmeas riam no banco de trás, segurando cupicaques feitos especialmente para a vovó Elaine. No hospital, Claire foi à frente, preparando a sonda com cuidado treinado. Sua mãe, pálida, mas lúcida, ergueu-se com esforço ao ver Alexander. É você. Você foi quem ajudou minha filha, não foi? Surpreso, Alexander respondeu. Eu só abri uma porta. Foi ela quem teve coragem de atravessá-la. Elaine segurou a mão dele, fraca, mas firme. Ela sempre foi forte. Forte até demais. E às vezes, os fortes esquecem que também têm direito à felicidade. Alexander engoliu em seco. Olhou em direção à cozinha, onde Claire estava de costas,
os ombros tremendo discretamente. Elaine continuou, com a voz trêmula. Antes de eu partir, só quero ter certeza de que ela não vai carregar tudo sozinha. Que ela vai poder descansar. Sorrir. Alexander se ajoelhou, segurando as mãos da senhora entre as suas. Ela vai. Ela será cercada de amor verdadeiro. E a senhora verá isso acontecer. Na cozinha, Claire enxugou as lágrimas, recompondo-se antes de se virar. Eles permaneceram no hospital por horas. Claire leu para a mãe, enquanto as meninas dormiam ao lado. Alexander, sentado num canto, observava 3 gerações de força, dor e amor. E então, olhando para Claire banhada pela luz suave do abajur, uma verdade se instalou em seu coração. Ele já não estava ajudando Claire. Ele estava ao lado dela. Mas a paz durou pouco. A manchete explodiu como uma bomba nas bancas de revistas. A ascensão da loira doméstica no conto de fadas do bilionário. Na capa, uma foto de Claire, com os cabelos presos e um sorriso tímido, ao lado de Alexander em um evento beneficente. A legenda era cruel. O CEO de coração gelado finalmente se derreteu. Ou é apenas mais um golpe de publicidade? Claire encarou o artigo, atônita. As mãos tremiam ao virar a página. Mais fotos. Ela saindo da mansão de Alexander, andando com as filhas, e uma inconfundível a mão dele pousada com carinho em suas costas. Depois vieram as acusações. Fontes anônimas diziam. Ela sabia o que estava fazendo. Jogou o jogo com maestria. Diziam que ela usava as filhas e o passado difícil para ganhar simpatia, influência, e talvez uma parte da fortuna extra. O celular de Claire não parava de vibrar. Mensagens. Chamadas perdidas. Murmúrios venenosos ecoando nas redes sociais. No trabalho, sussurros e olhares desviados. O ambiente ficou denso. Frio. Julgador. Até sua mãe lhe ligou, aflita. Claire. Isso é verdade. As filhas voltaram da escola confusas. Mamãe, por que estão dizendo que você ficou famosa? Tudo o que Claire havia reconstruído começou a desmoronar. Ela parou de responder às mensagens de Alexander. Recusou ligações. Não foi trabalhar. Isolou-se. Silenciosa. De coração partido. Não por vergonha, mas porque havia confiado nele. E agora o mundo inteiro a tratava como um escândalo ambulante. Uma armadilha em forma de mulher. Alexander estava furioso. Mas não com ela. Consigo mesmo. Ele sabia o quanto aquele mundo podia ser cruel. E mesmo assim, não a protegeu. Deixou que fosse exposta. Reduzida a uma manchete. Naquela noite, sob uma tempestade implacável, ele foi até o apartamento dela. Claire abriu a porta só até a metade. O rosto pálido. Os olhos inchados de tanto chorar. Claire. Você precisa acreditar em mim. Eu não vazei nada. Nunca quis isso. Ela não respondeu. Eu nunca tive como uma estratégia. Continuou ele, com a voz embargada. Cada gesto, cada palavra. Tudo veio de mim. Não da minha equipe. Não por imagem. Você e sua família nunca fizeram parte de um plano. Vocês são minha verdade. A voz de Claire era quase um sussurro. Mas eu nunca deveria ter entrado no seu mundo, não é? Alexander respirou fundo. Você não entrou no meu mundo. Você é o meu mundo agora. Ela desviou o olhar. Como se cada palavra doesse. As pessoas estão rindo de mim. Julgando minhas filhas. Minha mãe. Por algo que eu não fiz. Eu sei, disse ele. E me odeio por não ter impedido. Silêncio. Ele estendeu a mão, devagar, como quem tenta tocar um pássaro ferido. Seus dedos roçaram a face dela. Por um breve momento, ela se permitiu. Mas logo recuou. Alexander. Eu não consigo agora. Ele assentiu, com o peito apertado. E deu um passo para trás, enquanto ela fechava a porta. Devagar. Em silêncio. Naquela noite, ele não dormiu. Sentado no mesmo cômodo onde um dia deixara um cofre aberto como teste. Agora tudo estava trancado, menos o coração. Esse estava mais exposto do que nunca. Então ele escreveu: Claire, você não me deve nada. Mas eu te devo tudo. Minha confiança. Meu pedido de desculpas. Minha voz quando você precisou. E meu silêncio quando você mais precisava de paz. Nunca quis te causar dor. Só quis te oferecer descanso. Não vou pedir perdão. Só vou esperar que um dia seu coração possa se curar. E se, algum dia, esse coração se abrir de novo, estarei aqui. Sem exigências. Apenas com amor. Dobrou o papel. Colocou debaixo da porta. E foi embora. Do outro lado, Claire ficou parada. O bilhete contra o peito. Sem sequer ler, mas sentindo todo o peso. E todo o amor. Pela primeira vez desde que a tempestade começou, Claire permitiu-se chorar. Mas não de humilhação. Dessa vez,
Era pela confusão dolorosa da esperança. O corredor do hospital estava gelado, silencioso, exceto pelos bips distantes das máquinas e o arrastar de tênis dos enfermeiros contra o chão de linóleo. As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando um brilho estéril sobre tudo. Claire estava sentada, desabada no banco de plástico duro, do lado de fora da ala pediátrica. Suas mãos estavam fechadas com força no colo, os nós dos dedos brancos. As pernas tremiam. Ava, sua filha, havia desmaiado naquela manhã na escola. Febre alta. Falta de ar. Olhar confuso. Que logo se transformou em inconsciência. A ambulância chegou rápido. E mesmo assim, pareceu tarde demais. As portas se fecharam com força. As sirenes gritaram. E Claire, no banco de trás, mal conseguiu segurar as lágrimas enquanto segurava a mão da filha até a emergência. Ela não ligou para Alexander. Ficou olhando o nome dele na tela por longos 10 minutos. O polegar tremia sobre o botão. Lágrimas embaçavam as letras. E então, com um suspiro que tinha gosto de medo e vergonha, ela trancou o celular e o escondeu no bolso do casaco. Afinal, essa era sua filha. Sua crise. Sua responsabilidade. Ele já tinha feito demais. Já tinha sido arrastado por caos suficiente. Dentro do quarto 204, Ava dormia, frágil, conectada a monitores e soro. De vez em quando, choramingava entre os sonhos. Os médicos diziam que aguardavam os exames. Viral. Bacteriano. Ou, pior, Claire apenas assentia. Mas por dentro, era um redemoinho de números, dívidas, pedidos de socorro que nunca foram ouvidos. Disse ao médico que daria um jeito de pagar pela terapia especializada. Mas a verdade, ela não tinha como. Foi então que a porta no fim do corredor se abriu. Passos firmes. Seguros. Conhecidos. Claire levantou o olhar, e perdeu o fôlego. Alexander parado ali. Imóvel. Mas com uma presença que atravessava o silêncio. Ele caminhou até ela, e com cada passo, desmontava o muro que ela ainda tentava manter em pé. Atrás dele, vinha um homem de jaleco branco. Carregava uma maleta de couro. Claire o reconheceu de uma foto no escritório de Alexander. Dr. Henry Madison. O médico particular da família. O mesmo que cuidou da irmã dele durante a luta contra a leucemia. Claire tentou se levantar. Sua voz presa na garganta. Como? Sussurrou. Alexander respondeu com doçura, mas firmeza nos olhos. O seu vizinho ligou. Disse que você saiu em pânico. E não voltou. Ela tentou dizer algo. Mas só um soluço escapou. O orgulho ainda tentou resistir. Mas o coração cansado venceu. Alexander virou-se para o médico. Quarto 204. Faça o que for necessário. O doutor assentiu e entrou, sem dizer uma palavra. Claire desabou. As lágrimas vieram como uma onda, incontroláveis, libertadoras. E antes que pudesse cair, ele a segurou. Alexander a envolveu com os braços. Firmes. Seguros. Imovíveis. Ela enterrou o rosto no casaco dele. Chorou como quem esvaziava uma vida inteira de dor. Eu não sabia o que fazer, sussurrou entre soluços. Eu não tinha medo da doença. Eu tinha medo de precisar de alguém. Ele abaixou o rosto, encostando a testa nos cabelos dela. Respirou fundo. Você me ensinou o que é honestidade. Quando ninguém está olhando. Agora, deixa eu te mostrar o que significa ficar, quando o mais importa. Ela o olhou nos olhos, trêmula. Eu não quero ser seu projeto. Eu não quero ser salva. Você não é, respondeu ele com calma. Você é alguém com quem eu escolho caminhar. Sempre. Minutos depois, o médico voltou. A infecção está sob controle. O tratamento começou. Ela vai ficar bem. O ar voltou aos pulmões de Claire. Ela correu para o quarto, beijou a testa suada da filha, prometendo panquecas e desenhos animados quando voltassem para casa. Alexander ficou na porta, observando o poder silencioso do amor. E naquele instante, ele soube com certeza. Ele não estava ali por obrigação. Estava porque já não sabia viver longe delas. Um ano depois, o escritório de Alexander continuava o mesmo. O lustre projetava luzes suaves sobre o chão de mármore. O relógio antigo marcava seu compasso calmo. E o cofre, o mesmo cofre, permanecia ali. Mas agora, estava fechado. Claire entrou de mãos dadas com Alexander. Usava um vestido azul marinho. Os cabelos loiros soltos sobre os ombros. Olhou o ambiente, e parou no cofre. Você se lembra do que aconteceu aqui? Ele perguntou. Ela assentiu, com um sorriso sereno. Caminharam até a mesa. Uma gaveta estava entreaberta. Naquele dia, eu abri o cofre para te testar, confessou ele. Acreditei que confiança era algo que se ganhava.
ou se perdia. Ele tocou o metal frio do cofre. Mas você me ensinou que confiança, de verdade, se oferece. E que amor não se mede, se vive. Então, abriu a gaveta. Tirou uma pequena caixa de veludo. Sem ostentação. Sem discurso. Apenas verdade. Dentro, um anel simples. Sem diamantes exagerados. Apenas prata. E uma pequena safira azul. Alexander ajoelhou-se. Não por formalidade, mas por respeito. E com os olhos nus dela, disse Claire Williams. Você é a única pessoa que me fez acreditar que algo real era possível. Não por aquilo que me deu, mas pelo que nunca tirou. Você me devolveu a paz. Olhou para o cofre uma última vez. Hoje, quero fechar isso para sempre. E abrir algo muito mais precioso. Ergueu o anel. Você abriria seu coração, como um dia abriu sua confiança por mim. Quer se casar comigo? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Um nó na garganta. Um sorriso nos lábios. Sim, ela sussurrou. Sim, Alexander. Do outro lado da porta, duas vozinhas explodiram em gritos de alegria. Mamãe. Ele pediu. As gêmeas correram para dentro, pulando nos braços dos dois. Alexander riu, abraçando uma de cada lado. Claire chorava, de amor, de alívio, de plenitude. O cofre permaneceu fechado. Mas o cômodo, antes silencioso e frio, agora pulsava com amor, vida e recomeço. Se essa história tocou o seu coração, se ela te lembrou que a confiança pode ser reconstruída, e que o amor verdadeiro nasce hoje menos esperamos, então junte-se aqui no Destino Milionário. Deixe nos comentários se você acredita que integridade ainda importa no mundo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e se inscrever para mais histórias emocionantes, comoventes e transformadoras. Nos vemos na próxima história. Até lá. Mantenha o coração aberto.